Dear Lord, thank you for this Sabbath day. Querido Deus, muito obrigada por esse dia de sábado. Thank you, Lord Jesus, that we are still able to be able to gather in this fashion. Muito obrigada porque nos podemos juntar aqui. Touch all your people's heart at this moment. Que possas tocar no coração do teu povo nesse momento. And help us to understand the times that we're living in. E que nós possamos entender os tempos que estamos vivendo. Help us to take our journey serious. Que a gente possa tomar a sério essa nossa jornada. Continue taking care of us. In Jesus' name I pray. Amen. Continua cuidando de nós. Eu peço em nome de Jesus. Amém. So, this morning, my study is more about understanding God and about humanity. Então, essa manhã, o meu estudo é mais sobre entender a Deus e a humanidade. For me, I chose this topic because I felt it was so important to understand what are we going through. Eu escolhi esse tópico porque eu achei importante a gente entender o que a gente está passando. And what really God wants us to understand about humanity. E o que realmente Deus quer que a gente entenda sobre a humanidade. So, the introduction of the study is the study of biblical covenants and divine human interaction. Então, o estudo dessa manhã é sobre as alianças e a interação humana e divina. Which actually reveals a profound dynamic between eternal, onde a gente vê essa dinâmica profunda entre aquilo que é eterno, unchanging truths and progressive human comprehension. Uma verdade que não muda, mas ao mesmo tempo onde existe uma progressão e uma compreensão humana. So, throughout history, God's ultimate goal for creation has remained consistent. Então, durante toda a história, o objetivo de Deus com a criação, ela tem sido consistente. A righteous kingdom established upon the foundation of equal rights. Reino justo que foi estabelecido com a fundação de direitos iguais. Divine love. Amor divino. And total governance under equal law. E governo que se baseia numa lei igualitária. But however, human capacity to perceive, execute, and abide by these principles has undergone distinct development phases. Mas, mesmo assim, a capacidade humana de entender, de executar e de permanecer dentro desses princípios passou por algumas mudanças, alguns desenvolvimentos durante algumas fases. And we see that on our line, the different dispensations. E isso é algo que a gente consegue ver nas nossas linhas, mediante as diferentes dispensações. So, when we dig deep into to study and to examine our relationship between God and humanity. Então, quando a gente se aprofunda mais para estudar e para examinar o nosso relacionamento entre Deus e a humanidade, across these key historical dispensations, nessas dispensações históricas que são chave, for creation in Eden, tanto da criação no Éden, through ancient Israel and the Babylonian captivity, na história de Israel antigo e também do cativeiro de Babilônia, to the Millerite movement and modern Adventism. E também durante o movimento Millerita e o Adventismo moderno. So, by comparing the Old Covenant, e ao comparar a antiga aliança, which is characterized by limited human understanding, que é basicamente caracterizado por entendimento humano que é mais limitado, also nationalistic boundaries at that time. E também há alguns limites nacionalistas naquele tempo. That was the Old Covenant. Isso era a antiga aliança. With the New Covenant, com a nova aliança, we define by a complete understanding of equality, the universal scope, and spiritual maturity. Então, com a nova aliança, a gente começa a entender mais a igualdade,
num escopo mais universal e também a gente passa a ter uma maturidade espiritual. And also, this study highlights how God works within human limitations Então, esse estudo é para que a gente veja como Deus trabalha dentro da limitação humana to bring history to its ultimate perfection at the fullness of time. e para que a história ela aconteça na sua perfeição no fim do tempo. So we're going to start. First of all, I'm going to start with the Old Covenant. Primeiramente, a gente vai começar a falar da antiga aliança. What do you remember about the Old Covenant? What is it actually about? It can be just one word. Então, quando a gente pensa na antiga aliança, o pacto antigo, o que a gente lembra sobre isso ou o que a gente sabe sobre isso? Nem que seja só uma palavra para definir. And remember, nothing is right or correct. We together, we're learning together. Então, lembre-se que não há o certo e o errado. A gente está aprendendo em conjunto. Okay, so the Old Covenant, first of all, it is temporal. Primeiramente, a antiga aliança ela é temporal. It Guerra? is yes, quem fala? É Renilde. Renilde, yes. Olá, Renilde. Sim. Olá. Então, a primeira palavra que me vem é o sacrifício. Sim, tá certo. Obrigada. Eu pensava nos símbolos, Sim. e assim você falou sobre a temporalidade. Uhum. O fato de ter profetas. Pensava isso. Sim, sim. Obrigada, Matias. We also have a conditional, which is, it's conditional, Também sabemos que é um pacto que é condicional, which repeats. mas que se repete. And it also has a mediator. E onde é um período de tempo onde existe um mediador. So we had ancient Israel, Nós temos Israel antiga, we had modern Israel, temos Israel moderna, which is the relationship with Adventism, que aí a gente, quando fala da moderna, já fala de um relacionamento com o adventismo. and then we have the universal, which is the relationship with humanity. E depois nós temos o que nós chamamos de o pacto universal, que é o relacionamento da humanidade. So just to remember, this study is more of a review. Então, só para deixar claro, esse estudo é mais como uma recapitulação. It's nothing uma new that revisão. I'm bringing. Não é nada de novo que eu estou trazendo, It's some things that I've taken from Blessing Study. mas algumas coisas que eu tirei de alguns estudos também do Blessing. So I'm sure many have already watched this study. E eu acho que talvez vocês até já tenham assistido a esses estudos. But let's carry on. These relationships start at different points. Continuando, esses relacionamentos, eles começam em pontos diferentes. And if you have anything to add on or to question, please do. Se vocês quiserem acrescentar ou fazer perguntas, também podem fazê-lo. So for ancient Israel, it began when they were taken out of Egypt with their slave mentality. Israel antigo começou quando eles foram tirados do Egito e ainda tinham uma mentalidade de escravidão. When it comes to Adventism, which began at the time of the end in 1798. Quando se trata do Adventismo, a gente fala de um período de tempo que começou em 1798. And where did humanity begin? Mas quando a gente fala da humanidade, em que ponto começa? Então, a gente novamente, quando a gente fala de Israel antigo, a gente fala do período de tempo do Egito e um período ali que eles têm uma mentalidade de escravidão. O Adventismo, o período de tempo começando em 1798. Mas se a gente falar da humanidade, qual é o período de tempo inicial?
Sim, Barbara said Eden. A Bárbara mencionou o Éden. That's correct. So to understand God, do we not need to understand humanity? Então a pergunta é, para entender Deus, não será que a gente precisa entender a humanidade? Because, for instance, how many covenants are there? Quantas alianças a gente tem? Quantas alianças a gente pode dizer que tem? Israel antiguo e Israel moderno. ¿Estás falando de eso o no? What we can say is that we have one law. O que a gente pode dizer é que a gente tem uma lei, So we only have one covenant. God just makes a covenant. então a gente só tem uma aliança. Even though we have an old and a new covenant, Embora a gente mencione antiga e nova aliança, which looks like it's two covenants, que pode dar a entender que são duas but alianças, the difference is in the understanding. mas a diferença está na compreensão, Where there is a limited understanding of the law. onde há uma limitação de entendimento da lei. And then at the right time, E no momento certo, no tempo certo, there's a complete understanding of that law. e, tem que haver uma compreensão dessa lei. It is the same law, the law of equality. A lei é a mesma nessas duas alianças, que é a lei da igualdade. So my next question is, because I'm trying to focus on God and humanity, A minha próxima pergunta é relacionada ao fato de eu querer entender Deus e a humanidade. do we believe that God wants to share God's power with us? A gente acredita que Deus quer compartilhar conosco o seu poder That we can sit on a throne as well? e que a gente pode também sentar no trono? Remember the study Elder Palminda gave in Brazil about being vulnerable. Se vocês lembrarem o estudo que foi dado pelo ancião Parminda no Brasil sobre ser vulnerável. So my question is, do we believe that God wants to share his power with us? Então, a gente acredita que Deus quer compartilhar esse poder conosco? Sim. Gabriela says yes, and that we can sit on a throne as well. Então, sim, claro, Deus quer compartilhar isso conosco porque também quer que a gente sente nesse trono. So as we continue comparing the old covenant, E ao comparar a antiga aliança, which is a limited understanding, the Bible, que é a Bíblia com um entendimento mais limitado, and the new covenant, which is that complete understanding, e a nova aliança, que é um entendimento mais completo, where the world in which we live, which is a political understanding, que é o mundo que a gente vive e a compreensão política que a gente tem sobre esse mundo. ancient Israel starts with a limited understanding of equality. Israel antigo começa com uma limitação sobre o entendimento de igualdade. Then with time, at the end, they start kind of understanding a complete understanding. Mas no finalzinho, eles começam a entender um pouquinho mais sobre. But Adventism, also being taught equality, O adventismo, também sendo ensinado a igualdade, also starts with a limited understanding. onde começa com um entendimento limitado, They kind of understand a complete understanding. tem mais ou menos um entendimento sobre isso. So by using the old covenant and then the new, E ao usarmos a antiga aliança e depois a nova, God was showing us how Israel was going to behave later, isso mostra como Deus iria se comportar mais tarde, comparing with how they behaved before. comparando com a forma que tinham se comportado antes. The difference when Israel was created in Egypt A diferença é que quando Israel foi criada no Egito, and how God would start behaving for them after Babylon. e depois como Deus iria se comportar por eles depois do período de tempo da Babilônia. We know that Israel was a chosen nation. Sabemos que Israel foi uma nação escolhida, God said the relationship will be a new one.
Mas onde Deus diz que o relacionamento seria novo. But it was not new Só que não foi nada de novo, because it was the same righteousness, porque era a mesma justiça the same law of e equality. a mesma lei de It igualdade. just had a better understanding. O que mudou foi um entendimento melhor sobre isso. What helped them to understand better? Mas o que ajudou Israel a entender melhor? First of all, they were given mediators. Primeiramente, foi-lhes dado mediadores. And who was one of their mediators? Quem era para Israel antigo um desses mediadores? Anyone else? Além da Bárbara, alguém gostaria de responder? Sing. Matias. Matthias, yes, Moses. Moses was the lawgiver, Então, sim, Moisés era quem lhes dava a lei. and the law had to be applied. E essa lei, ela tinha que ser aplicada. So if the law is one, Então, se a lei era uma, so it is equal rights under that law. eles teriam direitos iguais dentro dessa lei. So that law has to be communicated by this mediator. E é uma lei que tinha que ser passada através desse mediador. And how the mediator understands and the people. Só que era interpretado na forma que o mediador entendia e também as pessoas. So Moses being the first mediator, Moisés sendo o primeiro mediador, who communicated to Israel the way they could understand. ele comunicou com Israel da forma que Israel conseguia entender. So when we look at it, when we see Moses, the way Moses understood equality, Então, quando a gente olha para Moisés e pensa na forma como Moisés entendeu a igualdade, Moses just passed it on to the Israelites. Moisés apenas passou esse entendimento para os israelitas. Today, when we look at this law, Hoje, quando a gente olha para essa mesma lei, we see it as clearly not equality. a gente vê com mais clareza que não é sobre igualdade. But what happens? Israel wanted Moses to be their mediator. Mas o que acontece com Israel é que eles queriam que Moisés fosse o seu mediador. They could not handle God directly speaking to them. They were afraid that they would die. E eles não aguentavam que Deus falasse diretamente com eles porque tinham medo de morrer. So we had another mediator. Com Israel moderno, a gente passa a ter um outro mediador também. And that other mediator was Miller. E esse mediador foi Miller. And Miller was more on reconciliation. Só que a mensagem de Miller era uma de reconciliação. Who was the third mediator O terceiro mediador, quem foi? for humanity? Para a humanidade. Okay, Jesus was the third mediator. Poderíamos dizer que Jesus foi esse terceiro mediador. Correct, Renald? So the old covenant, which is limited, Então, a antiga aliança, que é limitada, also makes God limited. também limita a Deus. And so the old meaning limited Então, o antigo entendimento se torna limitado. So one's understanding immediately becomes limited. Então, se a antiga aliança é limitada, Deus está limitado, o significado está limitado, isso faz com que o entendimento da humanidade também se torne limitado. Paul says it was because of transgression. E o Paulo explica que isso acontece por causa de uma transgressão. Can also be said because of world or political environment. E também podemos dizer que é por causa do mundo e esse ambiente político. When do covenant actually begin? Então, quando começa a nova aliança? The new covenant
Okay, I'll wait a little bit. So I'll give you all a chance to think. Eu vou dar a oportunidade de vocês pensarem. Could we say, I see somebody's put in 1844, but could we say at the end of the Babylonian captivity? Então, eu vi aqui a resposta de 1844, mas não será que a gente poderia dizer que a nova aliança começou no final do cativeiro da Babilônia? Because you have this timeline of dispensations. Porque a gente tem uma linha de dispensações. You have, for instance, you have Sinai, the Old Covenant. Nós temos, por exemplo, temos o Sinai, onde a gente tem o Antigo Testamento, Then you have a Antiga Aliança, perdão. Then you have Babylon, which was the 7 years of exile, 70 years of exile, E depois temos a Babilônia, onde nós temos os 70 anos de cativeiro, where there they had no kings and religious identity. onde eles não tinham nem reis, nem tinham uma identidade religiosa. Then you get Rome, Depois a gente passa a ter Roma, where you get the fullness of time, onde a gente tem um tempo completo where you have the law explained. e onde essa lei passa a ser explicada. And then you have the Christians. E a gente passa a ter a existência dos cristãos. But now Israel's focus was on their righteous identity. Só que há o problema porque Israel focava na sua identidade religiosa. When Israel had kings, Quando Israel tinha reis, they did not pay attention to the law. eles não prestavam atenção à lei. It was important for Israel to have the knowledge of the law, E para Israel teria sido importante ter conhecimento dessa lei. because it's like a marriage, for example. Por exemplo, seria como um casamento. For it to work, Para que possa funcionar, it is good to be on the same page. é bom ter um entendimento comum, estar na mesma página. If there is nothing in common, Se não há nada em comum, you don't operate on the same rules. vocês não conseguem operar dentro das mesmas leis. And as much as people think that the marriage cannot break down, E embora as pessoas pensem que esse casamento não acaba, just sorry, I was busy reading a message. So where was I? Sorry. The relationship actually breaks down. então eu me distraí aqui com o chat, mas se no casamento a gente não opera com essas mesmas regras, não tem algo em comum, esse relacionamento se quebra. So was it not enough for God to only have knowledge of the law? Então, não era suficiente para Deus apenas ter entendimento sobre a lei. The law had to be human knowledge, A lei, ela precisava ser de conhecimento humano, where the divine comes and dwells, onde o divino vem e pode permanecer lives with humans. e vive com a humanidade. Divine knowledge becomes human knowledge. Então, esse conhecimento divino passa a ser um conhecimento humano. The kings threatened the law of God. O que os reis faziam era ameaçar a lei de Deus. And what does God do? God scattered them. Então, o que Deus faz é espalhá-los. And we know that story because of the 25:20. Que é a história que a gente já conhece dos 25:20. Preserved the knowledge of God. God had to do that to preserve the knowledge of God. Então, Deus tinha que fazer isso The para knowledge of the law. preservar o conhecimento da lei. Knowing that at the fullness of time, the law will be understood to ensure restoration. Sabendo que no final do tempo, essa lei ela seria compreendida para poderem passar por uma restauração. So the history of humanity, like we said, began at Eden. Então, como a gente mencionou, a história da humanidade, ela começa no Éden. We also thought that Eden was the complete story. E durante muito tempo a gente pensava também que Éden era a história total, que era completa. Eden was the perfect place. Onde Éden era o lugar perfeito. But the model of how God works with people challenges that.
Só que a gente passa a ser desafiado com um modelo de como Deus trabalha com o ser humano, It shows that Eden is not perfect, onde mostra que o Éden não é perfeito, not the complete story, não é a história completa, but the old covenant limited. mas é a antiga aliança limitada. Remember, not all that you see is what it is. Porque lembre-se, nem tudo que a gente vê é aquilo que existe. You know that it is limited A gente sabe que é limitado, because in order to live porque para poder viver in Eden, no Éden, you had to eat one fruit and not the other. só se podia comer de um fruto e não do outro. What was going on there? What was actually taking place was actually just an example. Então, o que estava acontecendo ali era apenas um exemplo que estava acontecendo no Éden. Was it based on an old covenant where you kill lambs? Será que era baseado numa antiga aliança onde eles matavam os cordeiros? Or the one where you have faith, which is the new covenant? Ou baseado numa aliança nova onde a gente já tem a fé? What do you all think? O que vocês acham? Éden? It was based on the old covenant. Essa é a pergunta. Yes, I gave the answer. Eu não tinha entendido a pergunta. Então, o Éden era baseado na antiga aliança. The old ones has examples because it says, if blessings for obedience you will live, the old covenant. Então, a antiga aliança tem alguns exemplos, porque diz, If you obey, you are blessed and you will live. se você obedecer, você vai ser abençoado e vai viver. And the old covenant, if you do not obey, you will die. E se vocês desobedecerem, vocês morrerão. And these things we see, for example, in the Bible, Galatians 3, where Paul speaks about that. Isso é algo que Paulo comenta em Gálatas. Remember Paul and the law in Romans 5 as well. Quando a gente, por exemplo, se a gente fosse para Romanos e a gente falasse sobre a lei, Paul speaks about the Jews and what they believe. Paulo menciona os judeus e fala do que eles acreditavam. Those that do the law shall live by them. Então, aqueles que escrevem as leis vivem dessas leis. So what did Paul actually mean by this? O que Paulo quis dizer com isso? I don't want to just do all the talking. I would like you all to also try and participate because then it gets actually monotonous, me just speaking. Eu gostaria que vocês participassem, porque senão vai se tornar algo muito monótono, só eu aqui falando. What did Paul mean? O que Paulo quis dizer quando ele diz que aqueles que escrevem a lei vivem dessa lei? Bom, baseado no que você tem trazido para a gente até agora, Yes. o que se pode entender a lei é para aquela, como se fosse dizer, para aquela dispensação. Ela não é só para aquela dispensação, mas o entendimento que se tem naquela época, eles vão viver segundo a lei que foi passada naquela época. That's correct. They believe that keeping the law of Moses is what actually gave them life. That's said to Renield. Então, eles acreditavam que se eles vivessem a lei de Moisés, era isso que lhes daria vida naquele tempo. If you don't keep the law of Moses, you deserve to die. Mas que se não guardassem a lei de Moisés, eles deveriam morrer. Then he says, when Jesus came, Mas depois ele menciona, quando Jesus veio, he got rid of that ele se desfez disso. because life is not something you earn. Porque a vida não é algo que você ganha, It's actually given to you by promise. mas é algo que te é dado através de uma promessa. It's made possible by equal rights. E é algo que se torna possível por causa dos direitos igualitários. And today, what do we know? What is actually
equal rights. Então, hoje, quando a gente fala de direitos humanos, o que isso significa? Where do we go fetch that story or that law? De onde a gente tira isso? De onde a gente tira essa fala de direitos humanos, essa lei? Think of the USA. Gabriela. Eu lembrei aqui, por exemplo, ontem eu estava falando disso, porque quando a gente pensa na Declaração da Independência, fala que o ser humano tem direito à vida, à propriedade, à liberdade e à felicidade. Então, quando a gente fala desses direitos humanos, uma das coisas que me vem na mente é a Declaração da Independência, os Estados Unidos que fizeram essa declaração. That's correct. The Declaration of Independence, which has life. Do you do anything to actually earn that right? Então, correto, poderia ser a Declaração da Independência, que fala que a gente tem o direito à vida. Mas será que a gente tem que fazer algo para merecer isso? No, we don't. Because you were created firstly equal. Não, a gente não precisa fazer nada, porque basicamente a gente já foi criados iguais. You have that right to live. A gente tem esse direito à vida. And not keeping the law of Moses. Sem precisar guardar a lei de Moisés. On the creation, God wanted the kingdom to be righteous. Com a criação, Deus queria que o reino fosse justo. That was God's idea. Essa era a ideia de Deus. A righteous kingdom which is equal rights. Um reino justo com direitos iguais. Which is guaranteed by the law. Que era garantido pela lei. And like we said, that 14th Amendment gave you life, liberty, the pursuit of happiness. Então, é a 14ª emenda, como foi mencionado, que nos dá a vida, a liberdade e a busca da felicidade. And not eating the tree of life or avoiding the tree of good and evil. E não é sobre comer da árvore da vida ou dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. What would you want to avoid? Something that will, why would you want to avoid something that will teach you of good and evil? Por que a gente iria querer to avoid? Querer evitar. Por que a gente iria querer evitar ter esse conhecimento do bem e do mal? Does that actually make sense? Isso não faz sentido. No, I asked a question, but you gave the answer. Gail perguntou se isso faz sentido e eu dei a resposta em vez de traduzir a pergunta e disse que não faz sentido. All that language which we know, all that comes from Genesis 2, which is the Old Covenant framing. A questão é que essa é toda uma linguagem que vem de Gênesis 2, que está dentro de um modelo da antiga aliança. And there's one thing that we really, really and truly need to take serious. E há uma coisa que a gente realmente precisa levar a sério. Is to understand the difference between the Old Covenant and the New Covenant. Que é realmente entender a diferença entre essas duas alianças, a antiga e a nova. Because there comes a time where the Old Covenant comes to an end. Porque chega um tempo em que essa antiga aliança ela chega ao seu fim. We cannot carry it into the new dispensation. A gente não pode carregá-la para a nova dispensação. That is why we will make a huge mistake of understanding prophecy. Por isso é que a gente comete grandes erros no entendimento da profecia. So let's look at Adam and Eve's marriage, for example. Vamos olhar, por exemplo, para o casamento de Eva e Adão. First of all, they were friends personally. Pessoalmente, eles tinham uma amizade. And by nature, first of all, Adam was a man and Eve a woman. Segundo a natureza, Adão era um homem e Eva uma mulher. And what has humanity believed for a very long time? E durante muito tempo, o que a humanidade acreditou? In a long time of marriage. What is marriage constructed? What it's all about? What did humanity thought about it or think about it? E
em relação ao casamento, o que que a humanidade pensa sobre isso? O padrão. Yes, Casamento entre homem e mulher. and more. Então, então eu digo que assim, o que eu acho que a humanidade pensa é que o casamento é precisamente esse padrão que, como a gente vê, Eva e Adão, homem e mulher. And so what people say is that, well, God created man and woman, Então, o que as pessoas dizem é que Deus criou o homem e a mulher, and that marriage is between a man and a woman. que o casamento é entre um homem e uma mulher. In Eden, there was no template for two women in marriage. E no Éden não havia esse modelo de duas mulheres, por exemplo, se casando, ou dois homens. Not their understanding. Their understanding is a limited one. Porque eles ainda tinham esse entendimento que é limitado. What was Adam and Eve's job function, for example? Para Adão e Eva, qual era a função deles? And we're not talking about taking care of the garden. Não, eu não quero dizer cuidar do jardim, nada disso. Why did God make an Adam and an Eve? O que que a humanidade sempre acreditou? Ao que Deus criou Adão e Eva para quê? Para reproduzir. Yes, right, Ranil. To make babies, to fill the earth. Para reproduzir e para encher a terra. For survival of the human race. Para que a raça humana pudesse sobreviver. Not because there could have been an Adam and an Adam or a Eve and an Eve. Não para que pudesse haver Adão e Adão ou Eva e Eva. Because today, if you put an Eve and an Eve together, porque hoje em dia, se a gente pusesse dois homens ou duas mulheres, what does it look like? Com que isso se parece? Or let me just change that around, just to help you all understand where I want to get to. Ou vou refrasear isso. For example, Elder Parminda brought something in his last study. Por exemplo, no último estudo, o ancião Parminda mencionou algo. Which was, he made up WIO. Que ele fez o WIO. O WIO. Which means War International Order. Que é a Ordem Internacional de Guerra. Which is about power and might. Que era sobre poder, sobre esse empoderamento. And if we put it down as weaker, something weak. E se a gente coloca isso como uma coisa mais fraca, and then we put God, e depois a gente coloca Deus, we put man, a gente coloca a humanidade, man, o homem, Father, o Pai and King, e o Rei. Next to God, ao lado de Deus, we put human. A gente coloca humanos. Who's the weaker one? Quem vai ser o mais fraco? A gente pensa que é os humanos. Yes, it's humans. Seria os humanos. And next to man, who's the weaker one that humanity says? E ao lado do homem, quem seria o mais fraco? Mulher. Who's the weaker one? Quem é o mais fraco ao lado do homem? Woman. A mulher. And next to the father. E ao lado do pai? Because remember, next to the father, we put son. Filho. Ao lado do pai, a gente coloca filho. Because the father is the one that usually makes the son needs to be the man or macho. Porque normalmente o pai quer fazer do filho o que é a característica de um homem forte. And then he puts king, and next to king, he puts angel. E depois o ancião Parminda coloca rei e do lado coloca anjo. And so between the two of them, the angel seems to be the weaker one. Então, entre o rei e o anjo parece mais fraco. But then we had Michael, Archangel. Mas depois a gente tem o Miguel Ângelo. And Michael, Archangel, becomes the king. Miguel Ângelo ou Miguel o Arcanjo? É. Miguel Arcanjo se torna o rei.
So you have king, which is God, and you have this angel king as well. Mas a gente então poderia ver como Deus o rei e depois Deus fazendo com que esse anjo também fosse um rei. Because then also Jesus gives up being a son. Porque Jesus abdica também dessa posição de ser filho Jesus becomes a king. e se torna um rei. So you have a king and a king. Então a gente tem um rei e um rei. And between this, you see equality. E já daí a gente começa a ver uma igualdade. That is why I asked, if you got to see a man and a woman today, Por isso é que eu digo, se a gente tiver que hoje em dia ver um homem e um homem, uma mulher e uma mulher, what do we see? o que a gente vê? Uma igualdade. We see equality, A gente vê a igualdade, and that actually makes sense. que é o que faz sentido. Do you think the way Adam and Eve were created was actually God's intention? Vocês acham que a forma como Adão e Eva foram criados era a intenção de Deus? No, Não. it was the result of transgression of Eden. Foi apenas o resultado da transgressão que aconteceu no Éden. The meaning of all this was that the great controversy had actually begun already by the time Adam and Eve were created. E o ponto é que a grande controvérsia ela já tinha começado no tempo de Adão e Eva. Quando eles foram criados, essa grande controvérsia já estava So acontecendo. the transgression already had started. O que significa que a transgressão, então, já tinha começado. You had good government and evil government already. A gente já via a existência de um bom governo e um governo ruim, Where God was challenged, onde Deus estava sendo desafiado. the law was being challenged in heaven. As leis de Deus estavam sendo desafiadas no céu, Lucifer said the law of equal rights is actually fake. onde Lúcifer disse, essa lei de direitos iguais, ela é falsa, It does not work. ela não funciona. Lucifer actually presented a better model. E então ele tenta apresentar um modelo melhor. What does the law require God to do? E então essa lei requer que Deus faça o quê? Could God just say, I don't like you, Lucifer. Será que Deus apenas poderia dizer, Lúcifer, eu não gosto de você. Don't like what you're doing Eu não gosto do que você está fazendo, because I have all the power. porque eu tenho todo o poder, I'm just going to kill you. eu apenas vou te matar. Did God actually do that? Será que Deus fez isso? No, Barbara says no. Realmente não, né? Yes, no, because the law required that Lucifer be given an opportunity to make his case. Não, Deus não fez isso porque a lei requeria que Lúcifer tivesse a oportunidade de apresentar o seu caso. So when Adam and Eve were created, Então, quando Adão e Eva foram criados, God had that in mind. Deus tinha isso em mente. God did not want a system that does not respect equality. Deus não queria um sistema que não respeitasse a igualdade. When angels were created, Quando os anjos foram criados, did they need to eat a tree to live? será que eles precisaram comer da árvore para poderem viver? No. Não. So at the beginning, God was forced to make us dependent on a tree No because of their transgression. No início, Deus foi forçado a fazer de nós dependentes de uma árvore por causa dessa transgressão. But at the end, when Jesus comes, Mas no final, quando Jesus vem, when we go to ou heaven, quando Jesus vier e a gente for para o céu, we are not going to need a tree of life a gente nem vai precisar dessa árvore da vida, because the law will guarantee the tree of life. porque a lei vai ser a garantia, como se fosse essa árvore da vida. And not just any law, E não é apenas qualquer lei, equal rights under the law. mas são direitos iguais sob a lei. That is why our studies at this moment is so important to understand. Por isso é que os estudos que nós temos atualmente são tão importantes de entender, We have to throw away the old mentality of Adventism onde a gente precisa jogar fora essa mentalidade antiga do and adventismo understand all about the new covenant that God
has made already for us. e entender sobre a nova aliança que Deus criou para nós. Do we need to change our understanding on how we look at Eden after all this that has been said? Será que a gente precisa mudar o nosso entendimento sobre o Éden depois de tudo isso que foi mencionado? Yes. Sim. It's not that Eden was a bad place, Não porque o Éden era um lugar ruim, because Eden was just the beginning. porque Éden apenas foi um início. There were lots of things that humans did actually not understand. Haviam muitas coisas que os seres humanos não entendiam. We will be still studying in heaven for another 1,000 years. E por isso a gente ainda tem que passar esse período de estudar no céu durante esses 1000 anos. And we, at the end of the world, understand equality E onde no final do mundo a gente entende a igualdade as equal rights under the law, como direitos iguais sob a lei. but better than Adam and Eve. Mas muito melhor que Adão e Eva. Actually, more righteous than Adam and Eve, and people wouldn't even believe that. De uma forma até mais justa que Adão e Eva, onde Sim. as pessoas nem sequer acreditam nisso. Things that we ourselves cannot fathom. Coisas que nem nós somos capazes de entender. So we have more knowledge than Adam and Eve on equal Yeah. rights. Yes, Desculpa interromper, no problem. mas ficou assim, não sei se foi só eu, mas ficou subentendido que a árvore da sabedoria estava ali e que Adão e Eva foram criados para aprender, mas estavam ali para errar. Ficou assim, Yes. ficou parecendo isso. Mhm. É isso? Because, okay, before I even answer that, let me think. You have the tree of life, okay, that was given. Então, a gente tem essa árvore da vida que foi dada. And because of transgression in heaven, E por causa da transgressão que aconteceu no céu, God had to bring a law down to Eden. Deus teve que trazer uma lei até o Éden, This is what I think, que é o que eu creio, that to try and protect them. para que eles pudessem ser protegidos. So he gives us an example. It's just an example between good and evil. Então, ele coloca ali essa árvore só para ser um exemplo daquilo que é bom e daquilo que é ruim. I guess it's just an example. E eu vejo isso apenas como um exemplo, a árvore estando ali como um exemplo. I'm not sure if I'm right. Anybody else? Correction, what you'll think? E eu não sei o que vocês acham sobre isso, eu poderia estar errada. Because if we today have more knowledge than Adam and Eve, Porque hoje em dia, se nós temos mais conhecimento que Adão e Eva, and that tree that's supposed to give them life e essa árvore que deveria dar-lhes vida, didn't actually give them that life. não lhes deu essa vida. O sea, Yes, Para mí- Matthias. para mí, claramente esa ley es un ejemplo, porque no comer de un árbol no es un principio, Yes. no significa nada. Más, podemos hallar una ley, un principio allí. Ahí me perdí. No sé si contesta la pregunta de Renilde. Acho que ele preguntó otra cosa. Renilde? Mati, você pode repetir, por favor? No, o que eu falei que claramente a lei que se coloca no princípio é um exemplo, porque é um exemplo de um princípio. A lei fala, você tem um árvore que pode comer, tem outro árvore que não pode comer. É só um exemplo. Agora uno tem que pensar em qual é o princípio que está detrás de comer o árvore que vai fazer algo que não seja bom. Mas você fez outra pergunta. Sim. Talvez eu estou levando para um outro lado do estudo, não era essa a minha intenção, mas o que veio na minha mente é: já havia ocorrido a desobediência no céu. A partir disso, criou-se a terra. E ali, a terra já existia, foi jogado ali o mal.
Então, já a desobediência estaria na terra com certeza. Cria-se a árvore da vida. Duas pessoas. Como teria que dar um juízo, haver um juízo igualitário na terra, já se criou a árvore da sabedoria para que essas duas pessoas fossem testadas. E no caso de uma falha, a partir daí fazer-se um juízo, porque ficou isso na minha cabeça. Então, já criou-se as duas pessoas e aquela regra, entendendo que essas duas pessoas não conseguiriam passar por esse teste. Mas ¿por qué no conseguirían? Porque já, se é um exemplo, já havia acontecido isso no céu. Mas podrían no comer de ese fruto. Fue una escolia. Oi, posso falar? Yes. Então, amiga, no meu entendimento, eu penso que poderia haver essa possibilidade, uma vez que já havia acontecido no céu. Então, não sei se eu estou certa, mas seria como uma possibilidade, algo que seria possível de acontecer e que poderia não acontecer também, mas que se acontecesse, eu acho isso. Então, Barbara? isso que eu estou pensando. Se acontecesse, já haveria ali como se dar um devido juízo. Seria isso? Eh, eu entendo também a árvore como sendo um exemplo. Vou falar assim no geral da lei. Eu acho que não tinha um destino, algo que já estava predestinado que eles iam falhar. Adão e Eva iam falhar. Eu acho que existia a possibilidade de que eles falharam ou não. Por isso tem a árvore que foi, vou falar que foi o teste para eles. Eles podiam tanto como comer ou não. Se não comiam, tinham as bênçãos, e se comiam, e se eles comiam, tinham as consequências disso, as maldições. And just to carry on what Barbara says, to me as well, it looks like the old alliance, the old covenant continued because there was a condition there. If they ate, this would happen. If they didn't, there would be a blessing. Por isso é que eu acho que até com a antiga aliança, ela continuou um pouco mais desde aí, porque era como essa consequência. Se comer, se isso acontece, se não comer, isso aqui acontece. So okay, Alfredo. Então, qual a razão Deixa eu falar aqui, senão não se ouve. qual será a razão então de eles viverem 900 anos e agora nós só vivemos 70, 90? Tem que haver alguma coisa com a árvore da vida, tem que haver um princípio de vida aí. Desobediência, eu para mim penso que as árvores eram todas iguais. Todas iguais. Elas hoje são todas iguais, com diferentes funções. E naquele tempo era o mesmo. Para mim era um teste de obediência. Mas além disso, eles viviam muito mais do que nós vivemos agora. Mas não, Speak, Gabriela. para mim não tem a ver com a árvore, não tem a ver que se você comer vai viver 1.000, 100, 200 anos, não é o princípio que está por trás disso, não é se você comer isso aqui você vai ter muita vida ou pouca vida, ou até porque é uma questão prática para a gente hoje em dia. Eu não vou deixar de ir para o céu se eu como carne, ou se eu como isso, ou se eu como aquilo. Esse não é o princípio que está por trás disso, o que eu como ou deixo de comer, ou a árvore é especial porque ela me dá muita vida. Por isso é que eu acho que a árvore é só uma questão de um exemplo, né, daquilo que do que pode ou não acontecer. Deus poderia ter escolhido uma outra coisa qualquer para colocar esse exemplo, mas escolheu uma árvore. Não acho que existe assim, tipo, é como o Alfredo está dizendo, há algo especial sobre a árvore. Acho que não é sobre isso.
Ranilde, I don't know if that has helped you, but we can always look into it, continue asking the question on that, and I'm sure going forward there will be more studies to us understand more on Eden. Eu não sei se o que a gente está falando, na verdade, ajudou a Renilde um pouco ou não, mas a gente pode continuar falando sobre isso e a gente pode continuar questionando isso também. Because, of course, there's lots of questions that we still have. Porque, além disso, há muitas perguntas que a gente ainda tem, And I still think that it's an example. que eu continuo achando que são exemplos, I also still think it's an old covenant example. que fazem parte de uma antiga aliança. And there's got to be a new covenant. E que dentro da nova aliança a gente teria um novo entendimento sobre isso. So let's just carry on, and then afterwards we can still discuss, we can cover it. Então, a gente vai continuar, mas depois a gente pode voltar no final para falar sobre isso. So then we realize that humanity enters into a post-sin world. Então, depois disso, a gente se dá conta que a humanidade entra no mundo pós-pecado. Remember now, the environment had changed. Porque agora existe uma mudança no meio ambiente, Comes a time when humans actually become violent. onde a gente vê que os humanos se tornam mais violentos. The Bible says people's hearts were with continual evil. E a gente vê que diz que os corações humanos tinham um mal constante. And this was the time of the flood. E isso foi o período de tempo do dilúvio. Moses saying in his way that equal rights were not being respected when this was taking place. E o que Moisés estava dizendo era, naquela época, é que os direitos iguais eles não estavam sendo respeitados. That the knowledge of the law will be lost. E que, por isso, o conhecimento da lei se perderia. So God was actually forced to destroy everyone with a flood. E por isso Deus foi forçado a destruir todo mundo com um dilúvio, Except Noah's family. exceto a família de Noé. Because God was worried about that law. Porque Deus se preocupava com essa lei. So God was not destroying humanity as a punishment. O que Deus estava fazendo não era destruir a humanidade para castigá-la. Because the only way for his human divine relationship to work Porque, na verdade, a única forma desse relacionamento entre divino e humano, para que isso pudesse funcionar, was to actually, like I said, to preserve the law at all cost. era preservar a lei a todo custo. So after the flood, Então, depois do dilúvio, humans actually start to have kings. os seres humanos passam a ter reis. Remember Nimrod. Lembre-se do Nemrodes, Nimrod was the first king. que foi o primeiro rei. Did you think of these kings as bad? Vocês pensam nesses reis como pessoas ruins? Because when the kings came, the times of the kings, some of the kings, do you think they were bad? And that God had nothing to do with them? Então, quando vêm esses reis, vocês acham que eles são ruins e que Deus não queria ter nada a ver com eles? Because if we remember what Israel did, what did they do? Porque lembre-se o que Israel fez. Israel actually asked for a king. Foi Israel que pediu um rei. God did not like that. Deus não gostou disso. But what did God do? God continued working with them. Mas o que Deus fez? Continuou trabalhando com eles. So this is just examples of how humanity will react also towards God and also the law. É uma forma de demonstrar, é um exemplo de demonstrar como a humanidade reage perante Deus e a lei de Deus. If God continued working with them, se Deus continuasse a trabalhar com essas pessoas, what should that tell us of humanity? O que isso nos diz em relação à humanidade? God continued working with them, knowing all the problems that will come. Deus continuou trabalhando com a humanidade, sabendo todos os problemas que viriam. Remember, even God was limited in the old covenant. Mesmo Deus estando limitado com a antiga aliança. So who was the guiding mediator at this time?
Então, quem era o mediador daquele tempo? Was Jesus. Jesus. There was a time when humanity's understanding was actually getting better, Mas houve um período de tempo onde o entendimento da humanidade melhorou. but what was the problem? Só que qual era o problema? The system of ancient Israel was not actually designed for equal rights. O sistema de Israel antigo ele não estava desenhado para direitos iguais. It was designed to actually protect the Israelites. Estava apenas desenhado para proteger israelitas. God recognizes that this system could not last forever. E Deus reconhece que esse sistema ele não poderia durar para sempre. It had to be replaced by a new system. E que precisava ser substituído por um novo sistema. One that did not have the limitations of nationalism, Um que não tivesse essas limitações de um nacionalismo, por exemplo. Israel only. Só para Israel. Remember this. Lembrem o seguinte. We understood that our relationship with God is the most important. A gente já entendeu que o nosso relacionamento com Deus é muito importante. And only if you know and understand and love God, E apenas se a gente conhecer e entender Deus, then only you can understand humans. assim a gente pode entender os humanos. Is that correct? Será que isso é correto? Não. No, it's not correct. Remember 1 John 4:20. Não, não é assim que funciona, porque em 1 de João 4:20, We were programmed to believe this way nós fomos programados para acreditar dessa forma. because God himself wants us to understand humanity before we even get to God. Deus quer primeiro que a gente entenda a humanidade antes de poder chegar a Deus. To God, humans are more important. Porque para Deus, os humanos são mais importantes. That is why God wants us to be vulnerable. E por isso Deus requer que a gente seja God vulnerável. wants us to open and come fully to God, to be equal with God. Deus quer que a gente se abra e se entregue totalmente para que a gente possa ser igual a Deus. That is why we can't even fathom that we can have a throne next to God. E por essa razão, a gente não consegue nem acreditar ou imaginar que a gente pode ter um trono do lado de Deus. We limit our understanding to the old covenant. We focus on the old covenant. A gente limita o nosso entendimento à antiga aliança. Jesus died for all humanity. Jesus morreu para toda a humanidade. The old covenant, A antiga aliança, Israel thought that the blessings were for them only. Israel pensou que as bênçãos eram só para eles. Then we come to Adventism, Depois a gente vem para o Adventismo, who thinks the same. que pensa o mesmo. Then it comes to us. Primeiro vem para nós e depois vai para eles. That is why when the 1844 Great Disappointment took place, Por isso é que em 1844, quando aconteceu esse grande desapontamento, the Millerites were disappointed. os mileritas se desapontaram. They thought Jesus was coming just for them. Eles achavam que Jesus viria só para eles. They think it's them and us. Eles pensam, e como eles veem as coisas, é que é nós e os outros. Then you have humanity, which is the USA. Depois temos a humanidade, vamos dizer, os Estados Unidos, They have the same belief. que acreditam no mesmo. Blessings are ours. As bênçãos são nossas, They feel that they created the modern world. porque acham que foram eles que criaram esse mundo moderno. History shows us that the old covenant way was managed actually by the Jewish system. Só que a história, ela nos mostra que a antiga aliança, ela foi manejada pelo sistema judaico. Until 4 BC, the birth of Christ. Até o ano 4, o nascimento de Cristo. Then what happens? E o que acontece depois disso? The Christian system begins to develop to take over the Jewish system at 34 AD. O sistema cristão começa a se desenvolver e toma conta do sistema judaico no ano 34, And we know that year is the stoning of Stephen. que é o apedrejamento de Estevão. The preparation or the development now starts of the 144,000. E é aí então que começa a Preparation and preparação development. e o desenvolvimento dos 144 mil.
the system of equality that represents and covers all humanity, O sistema da igualdade que representa toda a humanidade. the framework that we have as a movement is capable of doing that. E agora o modelo que nós temos como movimento é capaz de fazer isso. What no other framework in the world is capable of doing. E nenhum outro modelo no mundo é capaz de fazer isso. Then on our line, E na nossa linha, we suddenly come to the close of probation. do nada, a gente vê que está no fechamento da porta da graça. We're still busy thinking of the Sunday law, Enquanto a gente ainda estava pensando sobre uma lei dominical, and suddenly we have mediators. e de repente a gente tem os mediadores Close of probation, 3rd of January. dizendo, olha, o fechamento da porta da graça foi a 3 de janeiro, The coup of Venezuelan government. que foi a invasão à Venezuela, Old covenant comes to an end. onde o governo antigo vem ao fim. 3rd of Regime antigo. January 2026. 3 de janeiro de 2026, Jesus is no more our mediator. dizendo, Jesus já não é mais o nosso mediador. And then we think, wow, now what? E a gente pensa, uau, e agora? Jesus works through who? Jesus vai trabalhar através de quem? Yes. Desculpe interromper. É que nós não estamos vendo a imagem de vocês. É a câmera que está com algum problema. Tá bom, obrigada. Sorry. Está travada aqui. Gabriela está a tentar ver o que é que ela pode fazer. So we come to the close of probation, where we weren't even expecting. Então, a gente vem até o fechamento da porta da graça e que a gente nem sequer esperava que fosse tão breve. Remembering that the final events are so quick. E a gente lembra que os eventos finais são rápidos, The old covenant comes to an end. onde a antiga aliança chega a um fim, Jesus is no more our mediator. onde Jesus não é mais o nosso mediador Jesus now got to work through the USA. e Jesus precisa trabalhar através dos Estados Unidos. New covenant, Nova aliança, this movement, esse movimento, no earthly support onde a gente não tem apoio nessa terra to show how equality should be done or managed. para mostrar como a igualdade ela vai ser manejada, ou como é que vai ser feito. It will not be the Republicans or the Democrats showing us. Não vão ser nem os democratas, nem os republicanos que nos vão mostrar isso. No earthly support on understanding the law of God. Não há nenhum apoio terrestre nos mostrando essa lei de Deus On how our salvation works. e dizendo como funciona a nossa salvação. So, this comprehensive study demonstrates that God's plan of redemption Então, esse estudo só nos mostra que a compreensão de Deus em relação à redenção has always been anchored in a singular principle, sempre esteve ancorado num princípio, the law of equality. a lei da igualdade. What alters across dispensations is not God's law, God's understanding of law. What alters across, So what alters across dispensations is not God's law or standard. Então, o que Alters. o que altera? Então, o que altera as dispensações não é a lei de Deus ou esse padrão, But humanity's developmental maturity mas é o desenvolvimento e a maturidade do ser humano and capacity to understand and apply true righteousness. e a capacidade de aplicar a verdadeira justiça. Under the Old Covenant model, Com o modelo do Antigo Testamento, whether in Eden, quer no Éden, ancient Israel, Israel Antigo, or early Adventism, ou o início do Adventismo, humans' comprehensive was restricted by literalism, tribalism, and nationalistic boundaries.
A compreensão humana, ela era restringida pelo literalismo, o tribalismo e essas barreiras nacionalistas. under the Old Covenant model. Isso no modelo da Aliança Antiga. Divine accommodation permitted temporary structures A acomodação At that time. divina, ela permitiu uma estrutura temporária. such as sacrificial systems, Por exemplo, o sistema sacrificial, dietary reliance, a dieta, and that was on the tree of life, se referindo à árvore da vida, and civil kingship, e civil law. a lei civil. All this on the Old Covenant, you had to also depend on that tree of life. Tudo isso querendo dizer que com a Aliança Antiga, eles dependiam dessa árvore. And that was, for them, was to preserve moral order while shielding humanity from immediate self-destruction. Que para eles isso era preservar uma ordem moral, ao mesmo tempo que eles se preservavam de uma destruição. However, as revealed in the New Covenant, Mas na nova aliança, and advanced line upon line e com o desenvolvimento de linha sobre linha, through modern prophetic movement, através de um movimento profético, God calls his people to step out of a limited Old Covenant paradigm Deus or thinking. chama o seu povo a sair dessa antiga aliança e desses paradigmas. We have to get out of that old system of thinking, the Old Covenant model. Onde a gente precisa sair desse sistema antigo e parar de pensar com essa mentalidade de antiga aliança. Because true biblical maturity requires recognizing Porque a maturidade bíblica requer que a gente reconheça that love and justice towards fellow human beings, que amor e justiça para com o nosso próximo it's paramount, é amplo. as affirmed in 1 John 4:20, Como diz 1 de João 4:20, and that the principle of equal rights e que o princípio de direitos humanos transcends human political parties, transcende esses partidos políticos humanos, national borders, essas fronteiras and nacionais, also institutional exclusivity. e também essa exclusividade institucional. So ultimately, the work of the final movement Ou seja, o trabalho final desse movimento is to reflect and to model complete, é refletir um modelo completo uncompromised, que não tem uncompromised equality, numa igualdade que you don't compromise, sem concessões, preparing a people to share in the divine governance of God's eternal kingdom. preparando um povo para compartilhar dentro de um governo eterno de Deus. And as we have come to a conclusion of this study, Então, ao concluirmos esse estudo, these are the words that I want to leave for us. essas são as palavras que eu quero deixar para nós. For this time, Nesse tempo, I came. para esse tempo nós viemos, For this time, we were born. foi para esse tempo que a gente nasceu. In their eternal purposes, there which is God, Jesus, their eternal purposes, Com um propósito eterno que Deus tem para nós. I saw myself, we saw ourselves. É aqui que a gente se vê agora. However, we found it hard to believe Mesmo assim, a gente tem achado difícil acreditar. between their plans for today, I, which is us, found ourselves. Então, às vezes é difícil para nós acreditarmos que estamos vivendo esse tempo. Yes. Mas esse é o plano que Deus tem para nós, é que a gente viva dessa forma nesse tempo. And this is why it said, for this time we were born. Então, por isso é que eu digo que nós nascemos para esse tempo. And so for the 144,000, it is so important for us
to stick together to understand the old and the new covenant. E é por isso que para nós, para os 144 mil, é importante que a gente entenda essas diferenças entre a antiga e nova aliança. So we have come to an end. If anybody has anything to add or to question, we will pray. Então, eu Gilgal. cheguei ao fim do estudo e alguém que queira fazer alguma pergunta, algum comentário antes de orar? Okay, if there's no questions or anything to add, Gabriela, would you pray for us? Se não temos nada para perguntar ou acrescentar, a Gabriela vai orar para nós. Querido e amado Deus, muito obrigada mais uma vez por esse sábado. Obrigada porque mais uma vez podemos nos reunir aqui, sábado após sábado. Sabemos que tens estado conosco, tens nos liderado, protegido, guiado, tens trago novas informações para nós, tens nos ensinado cada dia mais. Por isso nós te agradecemos, porque estamos vivendo esse tempo, esse final do mundo, que embora o tempo esteja passando tão rápido e nós sabendo que a tua vinda será breve, queremos te agradecer por nos teres trago até aqui, pedir que continues guiando o nosso caminho, dando sabedoria e todo o entendimento necessário, que nós possamos cumprir com o nosso dever aqui nessa terra e que no céu ao teu lado nós possamos também seguir com as nossas obrigações, te conhecendo mais, estudando mais sobre ti. Obrigada por todos aqueles que estão aqui presentes. Pedimos a continuação da tua bênção nesse sábado. Em nome e por amor de Jesus. Amém.